TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vamos trazer o Bruno Mazzoni para conversar com a gente e calibrar as expectativas nos pontos de Dolfut e Indifut. Alô, Brunão, bem-vindo, boa semana, bom dia. Fala, Léo, bom início de semana para todos vocês aí, bom dia para quem nos acompanha no YouTube e também na TC Station. Vamos lá, eu vou começar, estava ouvindo você falar sobre Petrobras. Essa semana é importante, pessoal, estou com um gráfico da Petrobras com a ADR aqui, está subindo 11 centavinhos no pré-mercado ali, então deve ter uma abertura positiva também no mercado à vista para o índice Bovespa, pelo menos a abertura. E amanhã é um dia, dia 12. Tá, então até dia 12 de junho, aqui é a agenda de dividendos para o mês de junho, basicamente. Dia 12 temos Banco do Brasil e dia 12 também temos Petrobras. Então tem fluxo também vindo para dividendo, aquele dividendo que o mercado não esperava. Banco do Brasil tudo bem, mas é mais uma blue chip a pagar dividendos. E a Petrobras dia 12. Então datas importantes para a gente ficar ligado na Petrobras, que pode destoar um pouquinho do petróleo. O petróleo está indo para positivo, né? Ainda bem para os acionistas da Petro para o setor, né? Finalmente o petróleo dá uma acordada, mas é importante também gravar essa data, dia 12, pessoal, difícil vender Petrobras até lá. Olhando para o índice futuro nessa abertura, como ela foi estável, eu adicionei um pontinho aqui do 112,780, pessoal. O principal suporte, de acordo com sexta-feira ali, 112,585, 112.500, depois somente 112.220. Região perigosa, como o Gui estava comentando, o índice Bovespa paragrafista, né, pede uma retração depois da forte alta que nós tivemos no fim da semana passada, mas se for por norte, pessoal, tem os pedágios aqui do 113, são vários, tá? Então 113.475 eu acho que foi o que não tocou, ou se tocou, perdão, 113.485, 10 pontinhos a mais, depois vamos para o 113.810, 113.910, vou parar por aqui e suporte somente esses 3, 4 pontinhos, depois a gente volta a falar caso o índice ceda abaixo do 112.200, do 111.250 de novo, 111.280. Já o dolinha, quando a gente olha para o dólar aqui, é uma região muito forte de compra, pré-rolagem, então tomem cuidado aos vendidos aqui, fluxo de queda bacana, mas aqui tudo é suporte, essa região pintada aqui, pessoal, então vou trazer o 4962,5, 4948 como os principais, e para cima não tocou, chegou muito próximo nessa abertura, o 50,02,5, e aí os principais para a semana, e talvez muito provavelmente para o contrato, quase se os PMIs vierem fracos, pessoal, o 50,24 deve ser a máxima desse mês de junho aqui, entre 50,24 e 50,18,5, Léo. 9h15, grande Brunão, segura as pontas aí, já já você volta e calibra os gráficos da terra do Tio Sam e os gráficos das commodities. Duas atualizações. A primeira, a curva de juros não para de renovar máxima atrás de máxima, embora numa magnitude relativamente tímida. Nós temos agora, Corleta, 3 pontos base e meio a mais nos prêmios. A moeda americana parece ter encontrado direção com mais fôlego, 0,23% de queda. Na sua primeira fala do mercado de futuros não havia esse quadro, ao contrário, o dólar ainda subia. E o Indifut, que chegou a namorar o 0 a 0, voltou a cair, 0,25% de recuo é o que temos agora. Curva de juros para cima. Bolsa lateral, dólar para baixo, é o que apostou o Guilherme Cunha. Se aposta no que até o final do pregão, sob a luz desses 15 primeiros minutos de negociação, Coleta? Léo, eu acho que... fazer uma aposta condicional aqui. Eu acho que a bolsa fecha pro mesmo lado que Petrobras, tá? Minha expectativa acho que pode ter alta, sim. Acho que a gente pode ver esse índice aí para cima. Acho que o dólar para baixo, tô junto com o Gui. E essa curva de juros... pode ser que a gente tenha uma correção sim para cima, amanhã tem leilão, vamos ficar atento, fala de Campos Neto hoje, também pode impactar, vamos ver como é que vai ser esse sentimento em relação ao arcabouço. Vai ser uma semana mais curta, uma semana com feriado, uma semana que muito provavelmente a gente não tenha grandes avanços em Brasília, mas mesmo assim esse tipo de noticiário envolvendo política sempre acaba impactando aí curva de juros. Então minha expectativa aí em geral, curva de juros perto do 0 a 0, bolsa com leve viés de alta e dólar com leve viés de baixa, uma continuidade do movimento do final da semana passada. 9h17, agradecendo esta super galera, o Diego Ribeiro, o Armando Pisani e Neto, os unidos da chinela aqui, acompanhando cada uma das máximas e mínimas intradiárias da moeda americana e
do glorioso Indifute. Um abração pra eles. O In The House também tá por aqui. A Bárbara Venuti, o Rodrigo Milan, alô Belzotti, a Sabrine Gomes, o Puma 357, o Raul Nichelle, o Vladimir Klimas, quem mais? O William B, o Paulo César, o Mário, a Marlene Gomes, o Dionei Maicon, o glorioso Triulce Jogador, o Free Wolf, o Cláudio Cundi, o Vini Henrique, o Emanuel, o Juliano Ramos, o Márcio Botinhão. Esse aqui tem nome de cantor sertanejo. Quem mais? O Samir Rosa, o Three Rabbits Trader, o Bruno Valadão. O Alceu também tá na área, direto de Jales, São Paulo, às 9h18, agradecendo o carinho dos quase 400 likes. Vambora, galera! Semana mais curta, generosidade em dobro pra você que vai descansar, vai colocar o pé pra cima pro glorioso Marcão, o maior ouvido do chat, o Matheus Miller, tá aqui no o guerreiro do mercado. O Juliano Almeida, a Aline Barros, obrigado a vocês, são 9h18. Agora é o seguinte, se liga na pergunta que chegou mais cedo do Vladimir. Ele pergunta o seguinte pro Corleta e pro Gui. Pessoal, o varejo apanhou muito na sexta-feira. Ele tem razão. Via caiu 10,36%, fechou a 2,25%. Magalu caiu quase 5%, fechou a 3,87%. Volto para a pergunta dele. Ele vai lá e dá a sequência, o Vladimir. Por que essa pancada no varejo se deu? O que esperar para os papéis hoje? Vem correção? Volta fluxo comprador? Queria ouvir o Gui e o Corleta. Começamos com você, Corleta. Na sexta-feira o JP Morgan revisou para baixo esses dois papéis, né? Se eu não me engano, a Magalu de compra para neutra e a Via de neutra para venda. Isso pesou bastante, tá? Até porque a gente teve outros cíclicos andando, né? Um dia de forte alta da bolsa, você viu a construção indo bem, indústria indo bem, juros para baixo, seria um dia positivo para varejo. Acho que o que acabou pesando aí na sexta foi talvez um desmonte de posição de clientes do JP Morgan aí que, diante dessa revisão de recomendação, ficaram um pouco mais pessimistas com o papel. Vamos ver como é que vai ser essa continuidade, se a gente vai ter uma continuidade de desmonte das posições ou se esses papéis vão voltar a tracionar uma alta como seus pares ali cíclicos. Acho que o ponto central varejo é difícil, varejo é especular macro, porque varejo é um setor que é muito difícil de... Você tem uma competitividade muito grande, margens muito apertadas, as empresas não conseguem se diferenciar, você só compra por preço, ninguém tem preferência entre Magalu, Via, Ponto Frio, todo mundo só compra o menor preço. Então é uma guerra muito sanguinária por preço e isso é muito negativo. Tem concorrentes externos com muito dinheiro. É um setor que eu acho que não vale a pena ter uma exposição de mais médio e longo prazo, mas sim pode andar bastante numa especulação de corte de juros, uma especulação de mudança macroeconômica. 9h20. Guilherme Cunha acompanha o relator. Pegando carona nas palavras de Barsi, foi feito para não dar certo. Ele critica muito o varejo, entende que todos estão fadados, hora ou outra, a falir. O Gui já falou bastante disso, ele é até adepto a essa ideia, é um modelo de negócio bastante sangrado. Mas sobre hoje, a dinâmica de de Via e de Magalu, você espera correção, espera fluxo altista ou acha que não, tá de fora e olhando para outros papéis, Gui? Léo, eu vou comentar então em particular, né, individualmente cada companhia. Eu acredito que Via, ela tem um cenário muito mais obscuro de curto espaço de tempo. Desculpa aí, Brunão, né, que já estava a Magazine Luiza na tela, mas Via, ela tem um cenário muito mais obscuro porque além de todo o cenário que estava favorecendo a companhia e ela foi revisada para baixo, tirando um pouco do brilho da alta, ela detém ainda uma alavancagem muito significativa que eu vejo que pode deixar ela num momento de um rally mais significativo com a curva de juros para baixo oficialmente, né, a Selic caindo, que é onde também vai trazer um destrave adicional para o setor, ela fique para trás. Então a gente já acompanha que toda vez quando chega a flertar qualquer coisa acima dos R$2, ela dá uma canseira muito significativa, ela tende a congestionar por aí. A paulada foi muito grande, então naturalmente a gente pode ter algumas oscilações querendo reduzir um pouco dessa diferença de cotação da sexta, mas o curto prazo para a Via é totalmente indefinido. Diferente de Magazine Luiza, tá? Que apesar de obter a mesma revisão, Magazine Luiza ela possui um cenário de market share, um cenário de possibilidade de lucratividade a partir do terceiro trimestre que conforta bastante a companhia ao atingir os seus alvos lá mais próximo dos R$5. Então o curto prazo de Magazine Luiza é tão obscuro quanto da Via, né? Possibilidades mínimas de correção para cima na data de hoje, mediante ao que ocorreu na sexta-feira,
sexta-feira, mas o longo prazo é o que vai trazer o cenário positivo para a Magazine Luiza, tá? Não mudou em nada os alvos, é questão de tempo, inclusive, segundo o semestre, o papel atingiu seus objetivos. Varejo, quem olha todo dia a cotação esse ano, vai passar mal, Léo. 9h22. E vamos liberar o nosso Bruno Mazzoni de olho na fotografia internacional. O Brunão já volta pra roda, antes o Diego traz o giro. Olha aí o Brunão. Pré-mercado americano, a gente tem 9h22, 1h08 para abertura. Bruno, se liga na fotografia atualizada que o Diego vai nos trazer, com base na qual você mergulha nos gráficos e depois passeia pelas commodities. Hoje, commodity é uma expressão chave para compreender o dia diante da decisão da OPEP+, com o corte de oferta no petróleo. E teve chinela cantando na moeda americana, que agora tá, entre aspas, afundando. 0,43% de recuo, R$ 4,963. Um sopro e chega-se a 4,95. Ibovespa Futuro caindo 0,23%. De olho nos Estados Unidos, Brunão. Alô, Diego. Exatamente. Vamos para os Estados Unidos porque, por enquanto, tá uma fotografia mista por lá. O Jones Futuro tá avançando 0,02% aos 33.823 pontos, enquanto o S&P Futuro avança 0,02% também aos 4.289 pontos. O Nasdaq Futuro, por sua vez, é o único que cai e cai com um pouco mais de direção clara, 0,17% aos 14.551 pontos. Vamos falar também dos títulos da dívida americana. Curva de juros longa, 5 pontos base e meio a mais é o de prêmio, é o pedido, 3,75% de rendimento anualizado, enquanto nos yields de 2 anos na ponta curta, o rendimento anualizado é de 4,54%, um avanço de 4 pontos base e meio. Falando agora do índice VIX, o índice do medo. Tá avançando, 3,63%, 15,14 pontos. Já o DXY, que compara o dólar com outras moedas pares, tá avançando 0,26% aos 104,30 pontos. Falando também das commodities, o petróleo Brent vai acelerando a alta, 2,40% de avanço neste momento, $78 cravados é o preço do barril. No caso do WTI, é um avanço de 2,59% neste momento, $73,61. Minério de ferro lá em Singapura tá avançando 0,48%, perdendo um pouco do fôlego de alta, $104,65 é o preço da tonelada. E vou aproveitar também para trazer a atualização dos ADRs de Petrobras. Vamos ficar muito de olho nesses ADRs, pelo menos até a abertura do mercado à vista aqui no Brasil. Por enquanto, pela última atualização, ADRs de Petrobras ordinários subiam 0,90%, enquanto os preferenciais tinham alta de 0,91%. Obrigado, galera. 411 likes devidamente atingidos por aqui. 4 lotes, em 4 lotes de likes já rompidos. Bora pros 500. E o Bruno Mazzoni encerra a primeira participação dele com os gráficos da terra do Tio Sam e das commodities. Você, Brunão? Vamos lá, Léo. Só vou quebrar um pouco o decoro para mostrar o gráfico da ADR da Petrobras. Petrobras em dólar, pessoal, pela primeira vez em, vou dizer para vocês aí, se eu não tô errando aqui, 20 anos, Petrobras em tendência franca de alta em dólar, no gráfico mensal, né? Como vocês estão vendo aqui, gráfico que engloba 2000, né? Até 2023. Então, assim, difícil vender índice Bovespa com essa cidadã aqui rumando para cima, como o Corleta falou. O Ibovespa hoje deve ser bem correlacionado aí à Petrobras. Se ela subir, está subindo no pré-mercado 11 centavinhos, a gente deve subir. Passando da Petrobras, só como uma curiosidade aqui para vocês, eu vou para o DXY, pessoal, que dá aqui bastante vazão para você continuar shorteando, né, o ouro, realizando um pouco o ouro e DXY subindo. Tá? Então ele continua resiliente, abrindo mais a boca de jacaré em relação ao nosso dolinha. Então tem que ficar, assim como o Gui falou no começo aqui, atento. Uma hora a ficha cai ou o nosso dólar vai muito para cima, ou o DXY desaba com o PMI hoje 15 para as 11, por exemplo, vindo fraco. Então, bem importante, uma faixa de preços, pessoal. As amarelinhas aqui são sempre faixas bipolares no meu gráfico. Então, por hora é resistência, tá? Mas se vier um baita PMI, se continuar Estados Unidos bastante aquecido e sazonalmente o verão lá tende a aquecer, principalmente serviços, né? A gente deve ter esse 103 aqui sendo a base do mês de junho, sendo a mínima ali, próximo da mínima do mês de junho. E o DXY vai arrumar lá para os seus 107, 108. Então, momento importante, bateria de dados também interessante aí no começo desse mês aqui. Segue em alta DXY, segue em alta também curva de juros americano. Aqui eu coloco para vocês um pouco menos zoom, né, para vocês verem o desenho que a curva americana está fazendo. Tá algo parecido com o Brasil ali em março,
abril do ano passado, então eles também estão chegando ali num platô do seu yield de 10 anos aqui, que é o que eu utilizo para vocês, e sobe hoje também. Subida de dólar, subida de yield, pessoal, quer dizer força americana, força na economia americana. E isso, a narrativa do momento, não é anti-Nasdaq, mesmo juros subindo, mesmo dólar subindo, é pró, tá? Então, bolsa americana sobe, já me fez desistir aqui dos 4.200, eu tinha vários pontinhos aqui no 4.200, semana passada rompeu todo mundo, tá? E agora a gente ganhou 100 pontinhos a mais aqui, então 4.345 é a próxima parada aqui do S&P, só o risco que fica cada vez pior, tá? Tá cada vez pior o risco, então bolsa americana, pessoal, não tá fácil de se operar com risco e retorno, né? Porque ela já está subindo há bastante tempo e não está deixando suportes resilientes, vamos assim dizer, nos 4.000, somente nos 3.900, 3.800. Então, só ali um aviso para ir subindo os stops para quem está comprado, mas não é uma bolsa interessante ali para se montar a posição agora. Passando do S&P, a gente vai para o petróleo. Esse ficou próximo ali de eu errar, né? Então não fui estopado nos 71 ali dólares, perdão. E voltou agora, o PEP deu uma forcinha também para minha tese, e voltamos a ter um começo de mês comprador, tá? Se vai ser igual a abril, só uma migué que depois fecha sem saber para onde vai, não sabemos, tá no começo do mês, pessoal, então eu mantenho os mesmos alvos, agora só dei uma deflacionada um pouquinho, então 82,40 tem um pedágio, mas os principais são 88,67, 91 e 96, junho é um mês comprador para o petróleo, depois da primeira quinzena de julho, aí sim a gente pode caçar topo nessa commodity, pós ali, verão, ou já bater nos tambores para o fim do verão norte-americano do hemisfério norte. Junho não é um mês vendedor ali para o petróleo, sazonalmente falando, então estou positivo para ele. E o minério, o cenário que eu tenho, eu cheguei a postar um vídeo na TC Station, para quem tem acesso à TC Station, olhem lá, pessoal, vídeo da Vale, mostra a correlação com o minério, tanto no tempo como no preço, e nesse momento aqui, o minério, para mim, tem upside máximo entre 113, 117 e o 124, principalmente 117, pessoal. Então, essas duas setinhas aqui mostram o upside, eu só não sei o suporte, porque sazonalmente é um mês ruim para o minério, o oposto do petróleo. Então, pode ter feito mínima dos 94, rumar para o 117, ou fazer mínima nos 88,15, 85,50 e fazer máxima, na mesma máxima, nos 117,40. Então, de novo, a Vale resiliente hoje, Petrobras também, e os bancos podem ajudar ao Ibovespa não cair, não ter aquela queda técnica que a gente, analista, adora. Acho que hoje não está com muita cara. 9h30, Bruno Mazzoni, nosso parceiro, de volta às 10 da manhã para o Mercado à Vista. Um abraço e até lá, Brunão. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. Até. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.